Vamos lá então para a nossa tier list. Vamos ver como é que vai funcionar aí, como que preparou o nosso produtor. A gente tem ali 7 times, hein? São os times que mais gastaram na janela, além do Flamengo e do Atlético, que são aí os principais times também do futebol brasileiro, em termos de elenco, em termos de gastos, e o Botafogo também. O Botafogo teve muitas saídas, né? Pelo menos até aqui. Então nós temos ali 4 categorias para 7 times. Virou videogame, que seria a primeira categoria ali para o time que está fazendo a melhor janela. Bom mercado, que é a segunda categoria. Virou L-Foot, né? L-Foot. Virou videogame é o L-Foot. Não, mas você já entregou a sua idade. Ah, mas L-Foot, a galera vai entender L-Foot. Hoje é qual mesmo? É o FIFA, né? É o EAFC, pessoal jogando no modo Ultimate Team. Futebol Manager. Modo carreira. Temos também ali o Bom Mercado. Tem o Poderia Estar Melhor, que seria ali a terceira opção. E a Dormiu no Ponto, que é a última opção. Como nós temos 7 times, olha só, virou videogame só vai poder ter um. Só podemos colocar um na primeira. Não, sem limite não, vai facilitar, não. Não, vamos colocar o limite pra dificultar. Quem definiu que tirou a regra do limite? Não, vamos colocar, na virou videogame só pode uma. E nas outras tem que ter 2 em cada. Vamos fazer assim pra ficar mais legal? Bora. Eu acho. Né? Vai ficar mais divertido. Então vamos lá. Olha só, gente, só pra gente retomar aqui, ó, o Palmeiras gastou 189 milhões de reais até agora, trouxe o Paulinho por 115 milhões e o Facundo Torres por 74 milhões. Ainda tá tentando aí o Andréas Pereira, tá tentando vários outros jogadores do Palmeiras. Tá no ponto de bala, né? O Cruzeiro com 124 milhões em gastos, já incluindo aqui o Valentim Gomes e o Fabrício Bruno. Além deles o Christian, o Cruzeiro pagou também, e aí trouxe uma série de jogadores já sem contrato aí o Cruzeiro, o Rodriguinho, Eduardo, Dudu, Gabigol, o Fagner que veio por empréstimo, enfim, vários jogadores que o Cruzeiro trouxe já sem contrato ou por empréstimo. O Bahia gastou 85 milhões, trouxe o Eric do Atlético Paranaense, o Rodrigo Nestor do São Paulo, o David Martins, trouxe o Michel Araújo, também do São Paulo, e o Eric Pulga do Ceará, os gastos aí do Bahia. O Bragantino também está na lista, 67 milhões de reais gastou o Bragantino, Isidro Pita, Guzmán Rodrigues e Lucas Barbosa, os principais investimentos aí do Bragantino. O Flamengo perdeu vários jogadores e ainda não trouxe ninguém, perdeu o Gabigol, perdeu o Davi Luiz e pode perder o Fabrício Bruno. O Atlético trouxe o Cuca, trouxe o Robert, trouxe o Bruno Fux, trouxe o Gabriel Menino, trouxe o Patrick. O Robert e o Bruno Fux já estavam no clube, mas foram comprados, né? Nesta temporada. E o Botafogo perdeu 11 jogadores até agora e também não trouxe ninguém, não trouxe o técnico. Quantos dormiu no ponto? Também ainda para essa temporada. 2 dormiu no ponto. Nossa. Nós vamos poder fazer. Vamos lá, vamos começar pelo de cima para baixo ou de baixo para cima, vocês preferem? De baixo pra cima. De baixo pra cima é bom. De baixo para cima? Então vamos com quem dormiu no ponto. Botafogo. Botafogo nem pra se mim, mexeu Botafogo ainda. e Flamengo, né? São os dois que não contrataram ninguém ainda. Botafogo e Flamengo. Fecham comigo nessa aí? Não chegou ninguém, não tem como não ser, né? Botafogo e Flamengo. A questão é que aqui é comparativa, né? Certamente é a dupla carioca. Né? Mas eu tô com muita vontade de ir pro Atlético aí. Muita o Atlético vontade. Cara, e aí vocês Atlético falaram de tá um Botafogo patamar e Flamengo. diferente. Muita vontade, cara. Muita vontade. Vocês falaram de Botafogo e Flamengo, olha como é que o rival faz diferença. No Rio ninguém se mexeu tanto ainda. Ninguém abriu o bolso. Talvez a pressão lá por contratação esteja muito menor do que aqui em Minas, por exemplo, do que em São Paulo. E na verdade, assim, né? O Botafogo e o Flamengo, eles já tinham elencos muito fortes na última temporada e perderam alguns jogadores mais marginais. Assim, o Botafogo perdeu 2 peças muito importantes, né? O Luiz Henrique e o Almada. Jogadores mais marginais? Marginais do elenco, que jogam menos, não são titulares. Marginais no bom sentido, não no mau sentido. Não me levem a mal. Ficou excelente. Não me levem a mal. Tem que recortar isso, cara. Ficou maravilhoso esse negócio. Jogadores mais marginais do elenco. Que não são margem, titulares né? absolutos. O Botafogo sim perdeu o Almada e o Luiz Henrique, que eram titulares importantíssimos, mas também liberou muitos jogadores que não jogavam tanto, né? Marçal, Eduardo, o Tiquinho que pode estar saindo, enfim. Mas pra mim é Botafogo e Flamengo aí no dormiu no ponto. Eu fecho nesses dois também, até porque o Cabido falou que tá querendo colocar o Atlético. O Atlético eu colocaria no patamar acima, já abrindo por quê? O Atlético, devido às informações que ainda são muito, muito pouco divulgadas, o Atlético fazendo muito jogo duro na questão das informações. Os nomes pipocam, mas apresentar mesmo jogadores... Não, mas peraí.
apresentar reforços, anunciar reforços, o Atlético até agora não anunciou. Poderia estar melhor, em comparação a outras equipes. Mas você falou que, melhor. que o Atlético tá fazendo jogo duro nas informações, mas as informações estão aí, cara. As informações estão aí. O Atlético, ele basicamente tá com muita dificuldade no mercado. Exato, Ele não por tá isso conseguindo, mesmo, o Atlético tá conseguindo poderia contratar estar melhor. ninguém, né? Poderia estar melhor. Veio o Gabriel Menino... Por isso Troco. mesmo, poderia estar melhor. o Arthur vem, o Arthur não vem, a gente não sabe, né? Enviou a proposta, mas que assim... já aconteceu. Exatamente. Então assim, eu não consigo enxergar o Atlético diferente de Flamengo e Botafogo, tá? Não Então, consigo. o Atlético não vai, se forem só 2 não dormir no ponto, o Atlético não tá ali por isso. Exatamente. Movimento com o treinador. Eu acho que se fosse livre, o Atlético estaria no dormiu no ponto também. Ah, sim, isso aí com certeza. Se fosse mas livre pra gente colocar quantos a gente quisesse em cada categoria. Vocês querem mudar? A Não. gente muda. eu mantenho. Eu colocaria os 3, velho. Eu não vejo a menor diferença de Atlético, Botafogo e Flamengo. Com todo respeito, assim. O Gabriel Menino não muda o patamar de Aí nada. teria que ser gente. livre, né? Deixar tudo livre, né? Vai ser assim, O vai ser uma Atlético, eu acho que o democracia, Atlético então, demorou, aqui? eu acho que o Atlético demorou no treinador. E de fato o Gabriel Menino veio na troca e não muito mais do que isso. Então já tá já passou Então o vamos tempo. vamos legalizar. Só não virou videogame que só vai poder ter um, então, tá? Só no primeiro. Perfeito, aí eu O concordo. resto tá livre. Então vamos lá. Poderia estar melhor. Quem que nós vamos colocar aí no poderia estar melhor, então? Nós temos Palmeiras, Bahia, Bragantino e Cruzeiro. São os 4 times Nenhum. aí. Pra mim seria o à Atlético, disposição. mas... Nenhum. Deixar em branco. Será? Deixar em branco. O Bragantino eu acho que poderia, mas é pro Mas o Bragantino acho que tá dentro de uma realidade do clube também, É né? o potencial, cara. Gastou um time do interior de São Paulo gastando 70 milhões numa janela, gente. Exatamente. Então vamos deixar sem ninguém. Vamos aí, deixar no sem poderia ninguém. estar melhor. Bom mercado, Bahia e Bragantino, acho que a gente coloca no bom mercado, né? Sem dúvida. Isso. Certo? Bom mercado. Sem dúvida, os Então, dois. sem dúvida, aí Bahia e Bragantino vão pro bom mercado. E aí Não nós tem vamos muito ter segredo, não. Bahia e Bragantino, então, como bom mercado, os dois. E aí temos Cruzeiro e Palmeiras, ou Palmeiras e Cruzeiro. Um dos dois vai ficar em virou videogame, o outro vai ficar em bom mercado. Pra mim, virou videogame o Palmeiras. Pra mim virou videogame Cruzeiro. Pra mim também virou Cruzeiro. Porque o Palmeiras fez investimentos exatamente. muito maiores. mas e não, tende a não. fazer investimentos maiores. Assim, se você pegar a título de comparação com relação ao que tá gastando pra comprar o jogador, né? Comprar os direitos econômicos do jogador. Mas você vai colocar aí também os direitos não, né? As luvas de Dudu e Gabigol? Porque senão tem que colocar também. É porque mas pensando em nem assim eu acho videogame, que normalmente chega, é quando o cara sai gastando, né? Exatamente. O mercado do Cruzeiro foi bom, muito bom, principalmente por isso. Ele conseguiu trazer Gabigol, o Cássio foi antes, né? Dudu, Eduardo, Rodriguinho. Tudo livre, sem ter que desembolsar. A luva ele vai desembolsar, mas ele vai colocar junto com os salários e é um valor muito menor do que teria que pagar para um clube. E, de fato, o Cruzeiro ainda não gastou muito dinheiro. O Cruzeiro gastou com o Christian e só. Gente, mas vai pagar 2,5 pro Gabigol, Mas aí- quase Não, 2 mas- pro mas o Gabigol. Paulinho vai também- Isso é de salário, tá né? falando no valor Mas o do Paulinho passe. vai ter um grande salário, o Facundo Torres vai ter um grande salário, o Andreas Pereira, se for contratado, vai ter um mas não grande foi salário. ainda, né? Não, sim, mas... Mas aí o salário vai entrar na conta? Ou é só o valor de transferência? Não, gente, é o pacote, a velho. janela como um todo, mas É o ainda pacote, pra mim... velho. Cara, eu vou no Palmeiras Mas eu também, mantenho cara. mais. O Palmeiras pode trazer um cara da Premier League. Palmeiras fez a maior transação interna do Brasil. Eu vou de Palmeiras também. Que Eu mantenho o gastou Cruzeiro. assim sem pensar. O Eu Palmeiras não, gastou sem eu pensar. não acredito que a janela do Palmeiras tenha sido melhor que a do Cruzeiro. Não, aí é tá? diferente. Não, é diferente. É porque o Cruzeiro precisava mais do que o Palmeiras, né, Exatamente. de volume, na verdade, de jogadores. Mas, Gente, o enfim, Cruzeiro tá trazendo 6 jogadores pra ser titulares do time. Eu tô indo no literal da palavra ali, É, virou pra videogame. mim, o que virou O videogame é o mercado do Palmeiras. Cruzeiro O é mercado do Palmeiras muito é uma bom. loucura. Pra mim, cara. vocês estão viajando. Pra mim é Cruzeiro. enfim, Cruzeiro. tivemos um empate aqui. O nosso produtor, Arthur, vai desempatar e vai dizer pra gente quem vai ser o nosso virou videogame e quem vai ficar como bom mercado. Eu tenho uma suspeita do que ele vai fazer. Mas vamos ver o que ele preparou aí. E aí, ó, sabia que ele ia fazer isso. Colocou o Cruzeiro, então. O Cruzeiro vai ser o nosso virou videogame e o Palmeiras vai descer pra bom mercado. Eu acho muito pouco pro Palmeiras, bom mercado. Embora seja pouco também pro Cruzeiro, na teoria. Mas fechamos assim, então. O Cruzeiro, então, na prateleira do virou videogame. Bom mercado para Bragantino, Bahia e Palmeiras. E dormiu no ponto para Flamengo, Botafogo e Atlético. Desses que a gente selecionou, nenhum poderia estar melhor
nenhum a gente escolheu aí para essa prateleira do poderia estar melhor.